Fala galera, professor Vinícius de Alencar aqui com vocês novamente. Vamos falar um pouquinho do hífen, que é o que teve mais discussão quando foi feito o acordo. O hífen ele era usado em palavras formadas de prefixos terminados em vogal e com palavras iniciadas por R ou S. Então, se o prefixo era finalizado por uma vogal e a palavra seguinte era formada por R ou S, era iniciada por R ou S, eu tinha que ter colocado um hífen. Entretanto, não tem mais. Tá? Então, antirreligioso. Eu tenho a palavra anti que termina com I, religioso começa com R. Antigamente tinha esse hífen. Antissemita. Anti terminado com I, semita começado com S, então tinha que colocar um hífen. Hoje não. Com o acordo ortográfico, essas palavras elas estão unidas. Vejam aí à direita. Antirreligioso está junto, né? A gente não tem mais a separação. E aí se coloca mais um R para manter o fonema, manter o som. Antissemita, a mesma coisa. I com S. Acabou o hífen, a gente une as duas palavras, coloca um novo S e aí se mantém o fonema, se mantém o som. Tá? O hífen vai permanecer se o prefixo terminar com R, o prefixo terminar com R, e a palavra seguinte foi iniciada também por R. Então, se eu tenho um prefixo acabando com R e uma outra palavra sendo iniciada com R, eu separo as duas palavras pelo R, com o hífen. É como temos aí hiperrealista. Hiper termina com R e a palavra seguinte começa com R. Então, eu coloco um hífen para separar as duas. Interracial. Inter com R, racial com R, então eu coloco o hífen para separar as duas. Superracional. Super termina com R, racional também com R, coloco um hífen para separar. O hífen é empregado quando a palavra for formada por um prefixo terminado em vogal e aí logo depois eu tiver uma outra palavra iniciada com a mesma vogal. Então tem anti-inflamatório. Anti termina com I. Inflamatório também termina com I. Então tem que colocar um hífen aí para poder evitar esse problema. Isso serve com qualquer palavra composta formado por palavras em que eu tenho o prefixo finalizado com vogal e a palavra seguinte iniciada com vogal. Ainda em relação ao hífen, ele era usado em palavras compostas por preposição. Dia a dia, então tem aqui um a, que é a preposição, então eu colocava hífen para separar. Pé de moleque, eu tinha aqui uma preposição e eu usava para separar. Hoje em dia, não, o hífen acabou com o novo acordo ortográfico dessa maneira. Então, dia a dia não tem mais o hífen. Pé de moleque não tem mais o hífen. Pão de ló não tem mais o hífen. Porque são palavras unidas por preposição e tinha essa obrigação. Mas nós temos algumas exceções, né? Essas exceções elas existem por causa da consagração do seu uso. De tanto ser utilizado dessa maneira, o hífen acabou se mantendo. É o caso das palavras pé de meia, cor de rosa e mais que perfeito. Essas palavras mantêm-se com hífen. Eu vou empregar o hífen também nas palavras compostas que designam espécies botânicas ou zoológicas, ou seja, de plantas e animais. O hífen se mantém no novo acordo ortográfico se eu tiver relação à espécie botânica ou zoológica. Ervilha de cheiro, por exemplo, eu tenho aqui a preposição, mas eu me mantive com o hífen porque tem a ver com uma espécie botânica. Bem-te-vi, unido por hífens, as três palavras, porque é uma espécie animal. Eu não vou usar mais o hífen em compostos cuja noção de composição se perdeu ao longo do tempo, né? Com o tempo, foi se perdendo a ideia de que essas palavras eram compostas hoje. Então, como isso foi se perdendo, parece uma palavra formada de maneira simplória, então a gente une tudo numa maneira só. É o caso de manda-chuva, paraquedas e paralama. E essas palavras elas são unidas nesse novo acordo ortográfico. Outra coisa que é necessário falar é o trema. O trema era uma acentuação para marcar a semivogal U
dentro do ditongo. Então, quando eu tinha aguentar, linguiça, frequência, eu tinha esse trema, que são esses dois pontinhos, que é justamente para eu não pular esse U na hora de falar. Isso acontecia porque quando a gente usa o G e usa o Q junto com o E, normalmente a gente apaga o U, né? É o dígrafo, a gente apaga esse U. E aí, quando eu tinha que ler esse U, eu colocava o trema, mas acabou isso. Agora a gente tem que conhecer a palavra mesmo e saber que aguentar não é aguentar. Eu apenas leio, mas eu não preciso marcar graficamente isso com esses dois pontinhos em cima, que era o trema. Linguiça, a gente não lê linguiça, né? Mesmo não tendo trema. Então, independente disso, a gente não vai usar trema, então a gente tem que entender que aguentar, frequência, linguiça, consequência, 50 palavras que não precisam de um trema, e não tem trema, mas eu preciso ler esse U como uma semivogal, ou seja, lendo mais fraco que a vogal seguinte. Bom, então essa é mais uma videoaula referente ao novo acordo ortográfico da língua. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho. Fiquem em casa, estudem, aproveitem para estudar, lavem bem as mãos, se cuidem. Vinícius de Alencar aqui com vocês. Um abraço.